Hoje eu vou fazer uma torta de frutas vermelhas, morango, framboesas e blueberries e uma nectarina. E aqui eu vou fazer duas massas, uma que cobre a torta por baixo e outra que vai junto com as frutas por cima. Vou mostrar para vocês. Eu vou começar fazendo a minha massa de base da torta. Eu tenho manteiga cortada gelada, cortada em cubinhos, 125, mais a farinha de trigo, 250 e açúcar normal, 85. Misturo tudo até formar uma farofa na minha mão. Vou soltando assim a farinha com a manteiga, apertando a manteiga, ela vai formando uma farofa. Assim que tiver bem dissolvida a manteiga, eu vou colocar um ovo para fazer a liga e fazer uma bola. Agora virou uma farofa, eu vou colocar um ovo, misturar até virar uma bola. Fica aqui, ó, assim. Acho que é melhor abrir a porta para ele. Minha massa do recheio, colocando 120 gramas de açúcar com 60 de manteiga na minha batedeira. Vou bater até ficar fofinho, tirando das laterais, tira das laterais, deixa ficar bem esbranquiçado, fofinho. E depois eu entro com 2 ovos, um de cada vez, já mostro. Agora que já está bem fofinha, bem esbranquiçada, eu vou diminuir um pouco a velocidade, vou colocar um ovo, deixar misturar bem. Se precisar, eu paro, tiro com a espátula as laterais antes de colocar o próximo ovo. É isso que eu vou fazer. Estou com a minha massa batida aqui, os ovos, açúcar e manteiga, e vou misturar com a mão, com o fouet, a minha farinha de trigo, junto, vou colocar o meu pó royal agora na farinha, que vai ser uma colher de chá e 3/4. Então, são 3 colherzinhas pequenininhas, 1,
2, 3. Então, primeiro eu misturo os secos aqui, para ter certeza que o pó royal tá bem misturado com a farinha. Agora eu vou entrar com essa farinha na minha massa aqui dos ovos. Vou mostrar. Aqui eu vou entrando aos pouquinhos com a minha farinha junto com o fermento, para não empelotar, para misturar bem. Aqui eu vou abrir a minha massa, que estava na geladeira. Na verdade, eu pus no freezer um pouquinho para ela gelar mais rápido. Então, eu tiro ela. Aqui eu coloquei 2 folhas de plástico filme. Ela tá bem geladinha. Vou abrir, aí agora eu coloco mais 2 folhas, é aquele mesmo jeito que eu já ensinei a abrir massa, que eu acho o mais fácil, não suja nada, mais prático, mais fácil. Eu coloco agora por cima da massa 2 folhas de plástico filme e vou abrir com o meu rolo a massa para colocar na minha forma. Então, conforme eu vou abrindo, eu vou olhar o tamanho da forma. Essa minha forma é de 26 centímetros. Conforme vai abrindo, a gente dá uma levantada e continua a abrir, que aí a massa escorrega melhor, ela abre melhor. E que aí a massa escorrega melhor, ela abre melhor. Então eu vou abrindo a folha, levantando a folha, abrindo mais a massa. Aqui precisa. Deixa eu dar uma olhadinha no tamanho. Precisa um pouquinho mais, porque eu quero que ela suba nas laterais. Então, eu vou puxar um pouquinho mais. Ok. Agora, vamos fazer um stop. As folhas de cima. Então, vem aqui. E aí, com a folha de baixo, a gente pega com a mão por baixo e coloca em cima da nossa forma aqui, nossa assadeira. Então, eu trago, coloco bem colocado nas laterais e aí tiro o plástico. E aí, para ficar bem certinho, cortadinho, eu passo o rolo por cima, que ele me ajuda a cortar a massa e ficar bem direitinho. Aí, guardo esse excesso de massa, pode fazer uma bolinha, guardar no freezer e usar para uma outra oportunidade. Então, aqui tá a nossa massa. Tô aqui com os meus 3 tipos de fruta que eu vou colocar na minha torta. Aqui uma nectarina, eu acabei de passar a faca no meio dela, dou uma torcidinha para soltar. E aí eu vou colocar a nectarina, umas fatias com casca, tá? Então ela tá lavada, mas não tira a casca, a gente vai cortar uns pedacinhos, assim, olha, fininhos, para colocar na nossa torta. Aqui eu vou tirar o meu caroço. Bom, deixa eu ir cortando. Os meus pedaços. E aí já vou montar pra vocês, mostrar como é que eu vou montar. Vou deixar aqui do lado. Deixa eu trazer pra cá agora a minha torta, que eu acabei de pôr a massa.
E aqui tá aquela massa nossa que eu tinha batido, coloquei a farinha e ela tá aqui do lado, que é o nosso recheio. Então, nesse momento, eu vou pegar essa massa, colocar em cima da outra, que ainda não foi assada. Acabei de colocar ela aqui. Vou espalhar na torta, tirando com pão duro. Agora eu vou espalhar. Então, eu acabei de espalhar com a minha espátula aqui nosso recheio, que é aquela massa dos ovos batidos, que é o nosso recheio. E agora eu vou colocar as minhas frutas. Então, eu dou uma enfiadinha nelas, vou espalhar aleatoriamente assim e vou colocar primeiro um pouquinho de cada, vou colocando um pouco para ter certeza que vão caber todas. Meu morango. E eu dou uma enfiadinha nele na massa, assim, ligeiramente, olha. Mesmo porque não tem muita massa, né? Então, a gente vai, encaixa eles. Vou colocar também os meus pedaços. Aí, eu vou cortar o meio, que eu tô achando que tá grande demais. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar metades da minha negna. Senão vai ficar grande demais aqui. Então, vou aos poucos colocando um pouco de cada. Tô cortando aqui a nectarina. Ok. Agora mais, vou colocar de tudo, né? Mais framboesa. Ainda não coloquei o blueberry. Mais morangos. Mais framboesas. Bastante fruta. Aqui, antes de pôr para assar, agora eu terminei de enfeitar. Olha como eu pus bastante fruta para cobrir bem. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido. Acabei de tirar do forno. Foi só meia hora de forno a 160. E eu quase que bobeei, quase que queima. Ela levanta um pouquinho a massa e ela fica assim em volta das frutas. Muito bonito. Agora tá quente, eu vou esperar um pouquinho, uns 5 minutinhos. E vou pegar a minha geleia de damasco, colocar 1 minutinho no micro-ondas para ela ficar mais líquida e vou passar com pincel, vou mostrar. Esquentei uma colher de geleia de damasco ou pêssego, a que você quiser. E aí eu tô tirando para os lados aqui os pedaços, porque eu não quero os pedaços, eu quero só mesmo o líquido, que é o que a gente quer é dar um brilho na torta. Então, eu vou passando com o pincel, pegando aqui do cantinho e passando nela toda, para ela ficar com esse brilho bonito. E também um sabor, né, que é gostoso. Tô passando enquanto tá quente. Acabei de tirar do micro-ondas, que tá bem líquido, e tô passando. Pronto. Acho que já foi. Agora vou esperar um pouquinho mais antes de desenformar e mostro para vocês.